Olá, meu nome é Alexandre Bastos, do projeto Tai Chi Consciente, e aqui vocês podem ver o templo onde nós estaremos realizando todas as nossas práticas do Tai Chi Chuan, do Qigong, durante o nosso retiro do Carnaval. Nosso retiro do Carnaval será realizado em Visconde de Mauá, nesse espaço maravilhoso chamado Prema Bhakti, no alto das montanhas de Visconde de Mauá, a cerca de 1.400 metros de altitude, onde nós temos uma vista lá para o vale dos picos das montanhas, inclusive pegando diretamente o pico da Pedra Selada, que é um local magnífico aqui em Visconde de Mauá, próximo ao Poço das Antas, próximo ao Vale do Alcantilado, um local com muitas cachoeiras, com muita energia de água, de natureza, de vibração, com várias nascentes. Existe uma nascente que vai oferecer água aqui para o nosso espaço, para os nossos praticantes, água natural, vinda diretamente da nascente, e eu realmente fico muito feliz em poder compartilhar com vocês isso, essa oportunidade única que nós teremos aqui. Serão 4 dias durante o período do Carnaval, onde normalmente as pessoas ficam em locais muito apertados, com muitas pessoas, aquelas pessoas que querem aproveitar esse período para uma introspecção, para estar junto à natureza, aos pássaros, a essa vibração, a essa energia. Nós vamos contar dessa vez com um espaço realmente que é um espaço sagrado, é um espaço aqui que vocês podem ver, onde existem práticas de meditação, práticas relacionadas ao mestre, né, ao mestre Sai Baba, um avatar que esteve na Índia e que está presente ainda em suas manifestações mais sutis. E nesse espaço aqui é um espaço onde essas práticas são realizadas. Então é um espaço energético muito bom. É possível a gente sentir. Só de estar aqui gravando esse vídeo, vocês não estão aqui, mas estão vendo o vídeo. Talvez vocês possam sentir um pouco dessa vibração, um pouco dessa energia. Nós temos esse deck aqui maravilhoso que contorna o templo, onde as nossas práticas serão realizadas. E vocês podem ver essa vista magnífica para o vale. Então aqui é um local realmente ideal para práticas e aprofundamento dos exercícios energéticos que fazem parte da proposta do projeto Tai Chi Consciente, que é principalmente dar ao praticante, aos alunos que fazem parte do nosso desenvolvimento, dar condições para que esses alunos cada vez mais pratiquem e se beneficiem profundamente dos exercícios. Portanto, por isso nós escolhemos locais em que esse aprofundamento seja possível, locais que estão dentro de todos os princípios que os mestres taoístas nos passaram, como sendo os locais com as características ideais para a prática, para o desenvolvimento e aprimoramento do Qigong. Uma das características ideais é ser um local em que haja água corrente. Tem que ter água próxima, água correndo, água natural, correndo próximo do local da prática. Isso é muito importante. E a outra coisa muito importante é a altitude. Os mestres passaram que é necessário que a altitude seja acima de 800 metros. De 800 a 1.900 metros, cerca de 1.900 a 2.000 metros também é bom. Mas uma altitude como essa está intermediária, está numa faixa ótima, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas a fazer prática de exercício respiratório em grandes altitudes. As montanhas de Huashan, na China, estão a 2.000 metros de altitude, onde foram construídos os templos taoístas, que se localizam no pico das montanhas de Huashan, a 2.000 metros de altitude, uma altitude ótima. Aqui nós não estamos a 2.000, mas nós estamos a 1.400, é uma altitude maravilhosa, e aqui tem uma peculiaridade incrível, porque nós temos essa vista para os vales, e durante a manhã essa vista fica coberta por brumas, né? E essas brumas se assemelham muito às brumas que cobrem os picos das montanhas de Huashan. Então é uma semelhança, uma característica interessante, e por isso esse retiro vai ser um retiro em que eu vou focar no desenvolvimento das técnicas dos taoístas de Huashan, que são técnicas maravilhosas, são técnicas de Qigong terapêutico. Qigong terapêutico é o quê? São as formas de Qigong em que nós vamos realmente desenvolver
realmente estimular pontos de acupuntura específicos no corpo, como por exemplo o ponto IG11, o ponto IG15, o ponto VC4, né, o ponto Mingmen, o portão da vitalidade, o ponto E36, né, o Tsu San Li. Então existem vários pontos de acupuntura muito importantes, pontos energéticos, que serão estimulados especificamente através da prática dos exercícios. Ao invés de nós utilizarmos a acupuntura ou a massagem para estimular os pontos de acupuntura, como nós fazemos, por exemplo, numa sessão terapêutica, em que o acupunturista coloca a agulha no ponto e estimula o ponto para poder fazer a energia circular no corpo e retirar os bloqueios, as estagnações de energia. Nós podemos fazer a mesma coisa, mas através do quê? Do movimento físico, do movimento corporal e da respiração. Então, quando nós usamos a nossa respiração e usamos o nosso corpo, o movimento corporal, o movimento do nosso corpo, o movimento do corpo conciliado com a respiração vai estimular pontos de acupuntura específicos no nosso corpo e vai beneficiar a nossa saúde, a nossa circulação de energia, retirando os pontos de estagnação, liberando os bloqueios e fazendo o Qi voltar a circular, o Qi, que é a nossa energia vital, voltar a ter uma circulação suave pelo corpo inteiro, nutrindo e beneficiando a função dos nossos órgãos internos de maneira equilibrada. Os exercícios taoístas de Huashan é uma técnica maravilhosa que vai atuar de forma específica em cada órgão do nosso corpo. Então são duas sequências, uma chamada Restaurando a Primavera, que é uma primeira sequência, a segunda sequência chama-se Restaurando a Aparência da Juventude. Nesse retiro do Carnaval, pela primeira vez, eu vou aprofundar nas sequências dos exercícios taoístas do Huashan. Normalmente na Floresta da Tijuca e nos outros retiros, eu faço apenas alguns exercícios da primeira sequência, que é Restaurando a Primavera. Aqui eu vou realmente poder aprofundar, porque serão 4 dias que nós teremos de possibilidade de treinamento e aprofundamento. E como aqui eu tenho um local maravilhoso, um local ideal, energeticamente preparado, eu sei que eu poderei ter condições de aprofundar cada vez mais a nossa prática, né? Então, aqui nós vamos ter condição de aprofundar os exercícios taoístas do Huashan, tanto na Restaurando a Primavera, como Restaurando a Aparência da Juventude, em que a primeira sequência são exercícios físicos, exercícios corporais, que envolvem a prática de respiração e movimento e mente, né? Respiração, movimento e a mente, ou seja, o foco. A gente vai focar em certos pontos, focar em certas partes do corpo, conciliado com o movimento físico, conciliado com uma respiração específica. Esses são os exercícios da primeira etapa, que é a Restaurando a Primavera. A segunda prática, que é Restaurando a Aparência da Juventude, é uma sequência mais que envolve a prática de automassagem, também o foco, também a mentalização e alguns exercícios físicos, alguns exercícios corporais, mas ela é mais focada na automassagem. Então aqui realmente nós vamos focar o nosso retiro nessas duas sequências de Huashan, mas faremos também práticas de Tai Chi, faremos também práticas de relaxamento e concentração de energia, faremos práticas de exercícios respiratórios e faremos práticas de automassagem taoísta, como automassagem de Lao Tse, que eu estou preparando para esse retiro também. Então eu espero vocês nesse carnaval, dos dias 24 ao dia 28 de fevereiro, nesse espaço maravilhoso, Prema Bhakti, em Visconde de Mauá, no Vale das Flores, próximo ao Vale do Alcantilado. Espero vocês lá no carnaval.